Nesse vídeo vou falar sobre qualia, que é um conceito extremamente importante para a filosofia da mente. É tão importante entender o que é qualia na filosofia da mente, quanto é importante e fundamental entender, por exemplo, o que são partículas ou o que são forças dentro do estudo da física. As qualia, na verdade qualia é o plural de quale é o singular e qualia é o plural. Sim, eu sei que é meio complicado, mas isso é latim. São simplesmente as partículas mentais, as partículas de toda a experiência mental em primeira pessoa, e por isso mesmo são tão importantes no estudo da mente, da filosofia da mente. Assim como na física nós temos o conceito de partículas físicas, ou de matéria, ou de fótons e etc. Então, para entendermos o que é qualia, nós não podemos usar algo que observemos, como por exemplo na física, você pode pegar um microscópio, observar certas coisas, ou por alguns experimentos você pode saber propriedades de certos materiais físicos, porque eles são observáveis em terceira pessoa. Mas no caso da filosofia da mente, no caso das qualia, nós estamos falando de uma coisa que não é observável em terceira pessoa, porque ela só existe em primeira pessoa. E é como explicar a cor vermelha para uma pessoa cega. Você não pode explicar a cor vermelha para uma pessoa cega, porque essa pessoa precisaria ter a capacidade de enxergar vermelho para que ela pudesse entender a cor vermelha. Caso uma pessoa não tenha capacidade de enxergar vermelho, você não vai poder explicar para ela o que é a cor vermelha. Se torna impossível você explicar isso. Felizmente, todos nós temos a experiência de qualia, e por isso é possível entender o que é qualia, mas é um pouco difícil de explicar porque estamos falando de uma coisa que não é observável, mas sim uma coisa que existe em primeira pessoa. E para isso vamos contar uma história, para tornar essa explicação mais fácil, para ilustrar uma história que inclusive eu já contei aqui no canal há muitos anos atrás, num vídeo chamado O Experimento da Sala Incolor, que também pode ser chamado do experimento do quarto de Mary. Nesse experimento, ou nessa história, na verdade isso não é um experimento científico, mas sim um experimento mental, algo feito para ilustrar uma ideia filosófica, e que é uma história, uma narrativa, nós vamos pensar numa garota chamada Mary, que desde que ela nasceu num ambiente completamente em preto e branco, ela nunca enxergou nenhuma cor, ela sempre enxergou tudo em preto e branco. Ela nasceu, cresceu e foi criada em um laboratório, onde todas as coisas são preto e brancas, ou todas as coisas são cinzas. E nesse laboratório ela estudou sobre o cérebro, sobre o olho, sobre os nervos do olho, sobre a luz, sobre o córtex visual. E acontece que esse laboratório é extremamente avançado e tinha um conhecimento extremamente avançado. Ou seja, Mary, ela tem todo o conhecimento sobre a luz, todo o conhecimento sobre o olho, sobre a retina, todo o conhecimento sobre os nervos ópticos, todo o conhecimento sobre o córtex visual, todo o conhecimento desde que a luz toca o olho até todos os processos que vão acontecer no cérebro devido à luz tocar no olho e o olho, então o cérebro, a pessoa, enxergar. Ela sabe absolutamente tudo sobre isso, inclusive sobre as cores. Ela estudou as células que recebem certa tonalidade, as células que recebem vermelho, as células que recebem verde ou azul. Ela estudou tudo isso, só que ela nunca viu com os próprios olhos a cor vermelha, ou a cor verde, ou a cor azul, ou nenhuma combinação delas, porque ela sempre estudou tudo isso em preto e branco, mesmo as explicações sobre diferentes frequências das cores que ela leu nos livros que ela tinha no seu laboratório, eram todas explicadas em preto e branco. Ok, então já deu para entender, Mary tem todo o conhecimento científico da luz, todo o conhecimento científico do olho, dos nervos ópticos, do córtex visual e de todos os processamentos que acontecem no cérebro quando o cérebro recebe sinais de luz vindo dos olhos. Acontece que um dia, então, Mary finalmente sai do seu laboratório pela primeira vez e ela olha para a paisagem, ela olha para uma árvore, ela olha para uma maçã
que estava nessa árvore e ela finalmente enxerga pela primeira vez a cor vermelha. E aí surge a pergunta: será que Mary obteve um novo conhecimento sobre as cores quando ela viu uma maçã? Ou será que Mary não obteve nenhum novo conhecimento? E essa pergunta é crucial na filosofia da mente, porque se Mary obteve um novo conhecimento quando ela viu a cor vermelha com os próprios olhos, então isso significa que há alguma coisa sobre as cores que não pode ser traduzida cientificamente, que não pode ser traduzida simplesmente em termos de fótons, de vibrações eletromagnéticas, ou das células do olho, ou dos átomos, ou dos neurônios, ou dos nervos. Existe alguma coisa a mais, e essa coisa a mais é a qualia. Então, para isso que serve essa explicação, para mostrar o que é qualia. E também serve para discutir outros assuntos, como, por exemplo, será que a qualia pode ser traduzida e reduzida à matéria, à explicação materialista ou à explicação científica, ou será que a qualia tem que ser tratada como algo além, como algo a mais, algo além da matéria? E aí, é claro, você vai usar esse experimento mental, ou você vai usar essa história, esse exemplo, para te ajudar esperançosamente a tirar conclusões que vão te levar à verdade sobre isso. Mas esse experimento, independentemente das suas conclusões, ele serve para ilustrar o que é a qualia. Essa coisa que Mary viu a mais, que em todos os seus conhecimentos científicos, em todos os seus livros, no seu laboratório em preto e branco, ela nunca tinha visto. Essa coisa é a qualia. Então, para você entender, qualia é a cor vermelha que ela literalmente viu com seus próprios olhos. Não que ela viu no livro a frequência da onda e as células e os nervos e as moléculas e não sei o quê. Não, ela literalmente, em primeira pessoa, teve que olhar e ver a cor vermelha. Essa cor vermelha é a qualia. Só que a qualia não se restringe apenas à cor vermelha. Ela também pode ser sons. Ela também pode ser o tato. Ela também pode ser o olfato e o paladar, os 5 sentidos. A qualia também pode ser nossos pensamentos. Qualquer coisa que você pense, desde que seja em primeira pessoa. Nada que você observe que outra pessoa está pensando. Você mesmo pensa alguma coisa. Então essa é a qualia de pensar. Quando você mesmo tem alguma sensação com os 5 sentidos, essa é a qualia de sentir. Quando você mesmo tem alguma emoção, emoções como raiva ou emoções como alegria, ou até mesmo emoções mais sofisticadas, como a angústia do homem pós-industrial frente ao capitalismo tardio, que é um exemplo usado pelo John Searle exatamente para ilustrar o que é qualia, dizendo que qualia é esse sentimento, e esse exemplo é um sentimento que ele diz que não consegue compreender, que é um amigo dele que fala isso, the angst of post-industrial man under late capitalism. Então, tudo isso são exemplos de qualia. Ou a sensação que você sente perante sua obra de arte preferida, ou quando você ouve sua música preferida, ou seja, aquilo que está dentro de você. Claro que parece que eu estou falando de uma coisa esotérica, mágica, mas isso é a realidade. Nós temos experiências em primeira pessoa, essas experiências são as qualia. Então é isso que é qualia, é óbvio por que isso é tão importante na filosofia da mente, já que a filosofia da mente precisa explicar racionalmente por que qualias existem, por que qualia existem, já que qualia é o plural, e essa explicação pode ser deduzida, pode ser debatida dentro da filosofia da mente. Então, outro aspecto da qualia, ou das qualia, é what it's like. Como é estar em primeira pessoa, de uma certa forma. Por exemplo, o filósofo Thomas Nagel escreveu um artigo chamado What It's Like to Be a Bat. Como é ser um morcego. E o que ele quis dizer com isso é que por mais que nós possamos estudar todas as características biológicas, observáveis, científicas, dos comportamentos e da evolução do morcego, nós não podemos, só porque fazemos esse estudo, saber qual é a experiência de primeira pessoa de ser um morcego. Ou seja, separando aí o conhecimento científico com a experiência de primeira pessoa. Só porque você viu um morcego, você não sabe como é ser um morcego.
Você pode estudar tudo sobre como lançar um foguete até a Lua, mas você não vai ter a experiência de primeira pessoa de estar na Lua. Mas pelo menos essa experiência ainda é mais acessível a nós, porque foi um ser humano que foi para a Lua e pisou na Lua e teve essa experiência. Agora, a experiência de ser um morcego, por exemplo, uma criatura com um cérebro completamente diferente do nosso, uma criatura que praticamente enxerga pela audição, porque ele usa um mecanismo de enviar sons e receber esses sons para detectar os objetos físicos, é muito estranho, é muito difícil, talvez impossível de imaginar para nós como seria essa experiência em primeira pessoa. Então todos esses são exemplos de qualia. Eu espero que até esse ponto já esteja bem claro o que é qualia e por que ela é importante, por que há tanta discussão em torno dela. A qualia é uma coisa que nós podemos também usar para entender melhor a epistemologia, como por exemplo a epistemologia kantiana, como por exemplo mais especificamente o idealismo transcendental kantiano, que diz o seguinte, que diz que nós apenas temos contato com aparências do mundo externo. Nós não conseguimos realmente ver o mundo externo. E tendo noção do conceito de qualia, isso também nos facilita muito entender a epistemologia kantiana. E eu vou explicar por quê. Digamos que eu pegue aqui um controle de PlayStation. Esse controle de PlayStation, segundo Kant, é uma interpretação da sua mente. O que você realmente está vendo aqui são verde, são formas, são pixels, são sinais que você, claro, recebeu no seu olho e tal, mas a gente não está falando aqui do olho, nem do cérebro, nem dos nervos, a gente está falando literalmente da cor verde. Lembre-se do quarto de Mary, a diferença entre estudar as coisas observáveis, como o olho, o cérebro, lembrando que o próprio cérebro é algo observável. O próprio cérebro não é uma qualia, ele é algo que nós interpretamos, que existe pelas nossas observações. Qualia não é uma observação que você faz em terceira pessoa, mas sim algo que existe em primeira pessoa. Então vamos para Kant, para o idealismo transcendental. Este controle, segundo Kant, se chama fenômeno, se chama aparência. Isso daqui é uma aparência. E o que é uma aparência para Kant? Isso que muitas pessoas entendem errado. Muitas pessoas acham que a aparência é o verde, é essa tonalidade de cinza, essa tonalidade de preto. Ou seja, as qualia. Muita gente pensa que as qualia são a aparência, mas isso está errado. A aparência é a ideia de controle. E a ideia de controle não é uma qualia. Você não está recebendo diretamente nos seus sentidos a informação de um controle. Você está recebendo apenas a informação de formas, de preto, de cinza, de vermelho, de azul, de verde. E você, então, junta essas informações, junta essas sensações visuais na sua mente, elas juntam essa informação e formam a interpretação de controle. Para isso, você tem que pegar suas sensações e aplicar numa estrutura espaço-temporal causal, que é o que Kant chama da estrutura transcendental da apercepção. Ou seja, a mente tem uma estrutura onde ela pega diversas sensações que ela recebe e encaixa nas categorias de espaço, tempo e causalidade, dizendo que uma coisa causou a outra, que uma coisa está no espaço, localizado de uma certa forma, ou que algo tem uma duração temporal. Então, resumindo, a cor verde, a cor crua, literalmente verde que chega no seu campo visual, isso não é aparência, isso não é fenômeno. Isso é um dado cru sensorial. Agora, a ideia de controle espacial, localizado no espaço, tridimensional, que tem características causais, que causa efeitos, que controla os bonequinhos dos jogos. Isso sim é aparência. É isso que Kant chama de aparência. O que nos leva a uma certa teoria. A teoria de que o número, que é aquilo que está por trás das aparências, o número, que é a substância real que compõe as coisas que existem, esse número talvez seja a própria qualia.
Então essa é uma teoria que nós vamos falar daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre as diferentes formas de interpretar como a qualia se encaixa, por exemplo, na metafísica. Então você tem o dualismo. O dualismo vai dizer que existem duas coisas no universo, ou duas coisas na realidade. As coisas físicas e as coisas mentais. O dualismo vem de René Descartes, que fez aquele argumento: duvido, logo penso, logo existo, logo sou uma mente, e logo a mente tem características próprias e sua existência é independente da física e da matéria. Então Descartes separou o universo em duas metades, ou duas partes. A metade física e a metade mental. Essa parte mental é onde estariam as qualia, ou seja, a mente é aquilo que existe em primeira pessoa, que tem a experiência em primeira pessoa, que tem as qualia. Ou seja, a mente contém as qualia, e existe também essa outra coisa que é a matéria fora da mente, que é a física, e esse é o dualismo, ou dualismo cartesiano, que divide a existência em duas partes. Existe também o materialismo. O materialismo vai dizer que dessas duas partes só existe a parte material, só existe a parte física, e que a parte mental, ela simplesmente surge da parte física, como por exemplo, surge do cérebro. Por exemplo, na história do universo só existiu matéria, tudo era feito de matéria, tudo era físico ou feito de energia física, até que nós evoluímos e adquirimos esse cérebro, e nesse cérebro surgiu a mente. Surgiram as qualia do nada no cérebro, que nunca tinham surgido antes. Essa visão é o materialismo. Também existe uma visão chamada epifenomenalismo. O materialismo, na verdade, nós vamos dividir aqui em epifenomenalismo ou emergentismo. O epifenomenalismo diz que a mente surgiu, mas ela não tem nenhum poder causal. Ela só existe, tem um monte de qualia aí no seu cérebro, flutuando aí no seu cérebro, mas elas não causam nenhum efeito. Você acha que você tem vontade, você acha que você bebeu água porque você estava com sede ou tinha vontade de beber água. Na verdade, isso é uma ilusão. A sede e a vontade de beber água e a sensação de beber água estão apenas flutuando aí no seu cérebro e não tem poder causal. Já o emergentismo diz que a mente pode ter poder causal, mas mesmo assim ela surgiu no cérebro. E, por outro lado, nós temos também o idealismo. O idealismo faz o contrário do materialismo. Em vez de dizer que é a parte material que existe no universo, ele vai dizer que é a parte mental, que na verdade a parte material não existe. Tudo é feito de partes mentais, tudo é feito de mente. Por exemplo, George Berkeley, que foi um famoso idealista, diz que Deus, que é uma mente suprema, que é a existência fundamental do universo, está imaginando todas as experiências em primeira pessoa de todas as pessoas, e o que existe são só as experiências em primeira pessoa. Não existe nada fora da mente. Esse é o idealismo. Eu posso fazer uma crítica ao idealismo de dizer, por exemplo, que ele não explica por que existe a escassez. Já que a mente é capaz de criar qualquer realidade, então por que as coisas são escassas e por que a mente falha em alcançar todos os seus objetivos? Porque que claramente nós podemos ver que o universo é escasso, limitado e segue leis regulares. Então isso é uma crítica que nós poderíamos fazer ao idealismo. E outra visão seria o panpsiquismo, ainda diferente dessas outras três. O panpsiquismo, em vez de dizer que mentes contêm qualia e a matéria não contém qualia, ele vai acabar com essa divisão entre mente e matéria e vai dizer que, no fundo, qualia é a substância que compõe tudo. Então, na verdade, as coisas que nós achamos que são materiais, elas contêm tanta qualia nelas quanto o próprio cérebro. Então, todas as coisas são feitas de experiências em primeira pessoa, só que essas experiências de primeira pessoa estão espalhadas por aí, e espalhadas elas formam os átomos, as partículas, e o que nós achamos que era matéria, mas na verdade são qualias espalhadas por todo o universo. O universo nada mais é do que um aglomerado de milhões e milhões e bilhões e trilhões de qualia. Então essa visão é o panpsiquismo. O panpsiquismo explica, então, por que nós, seres conscientes, inteligentes, temos qualia,
Por que nós temos experiência em primeira pessoa? Ao dizer que essas qualias sempre estiveram por aí. Elas sempre estiveram no universo desde o Big Bang. Então não é de se espantar que elas continuam existindo no cérebro que é feito delas. Então esse é o panpsiquismo, que você pode considerar até mesmo que seja um tipo de materialismo com qualia. Em vez de você dizer que tudo é feito de matéria, você diz que tudo é feito de qualia. Isso te dá o mesmo poder de explicação do materialismo e também explica os fenômenos mentais. Então pode ser uma tentativa de explicar aquilo que você não conseguia explicar. Porque o materialismo não consegue explicar porque a mente existe. O idealismo não consegue explicar porque a física existe. E o dualismo tem que dividir o universo em duas partes para conseguir explicar o universo. Só que não dá uma explicação também de como essas duas partes interagem uma com a outra ou como as duas partes podem existir totalmente independentes uma da outra e ainda assim a nossa experiência conter as duas partes. Então existem também as teorias de que a qualia é fundamental, que seria o panpsiquismo ou o dualismo, de que a qualia sempre esteve por aí, ela é um aspecto fundamental do universo. E também existe a noção de que a qualia surge, que aí seria a noção materialista, a qualia surgiu no cérebro, ou até mesmo, você também pode ser dualista e achar que a qualia surge. E existe também a noção de que a qualia é ilusória, que é uma noção que alguns materialistas têm, de que qualia nada mais é do que uma ilusão, como por exemplo Daniel Dennett. Ele é um materialista, ele acredita que tudo no universo é feito de matéria, então ele reconhece que é muito estranho e muito difícil de explicar como é que mentes com qualia surgiram nesse universo totalmente material. Então a explicação que ele dá é que realmente não faz sentido dizer que qualia surgiu, então qualia não surgiu. Toda vez que você acha que você tem uma experiência em primeira pessoa, isso é só uma ilusão. Não existem experiências em primeira pessoa. Então isso é o que o Daniel Dennett vai defender. Então, isso aí foi uma introdução do que é qualia, que é muito importante para entender tudo sobre filosofia da mente. Eu tenho uma playlist de filosofia da mente já de muitos anos para cá que eu venho postando. Também tem um curso online de filosofia. Você pode participar do meu curso online de filosofia tornando-se membro do canal pelo botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo. Pagando uma pequena mensalidade, você vai ter acesso a um vídeo por semana no mínimo e uma live respondendo perguntas por semana ou a cada 15 dias. E também você tem acesso ao grupo de discussão e ao grupo de perguntas, onde você pode fazer perguntas aos organizadores do curso, no caso, eu e mais uma pessoa, que é a Nayara. Então, espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua dúvida nos comentários. Inscreva-se no curso de filosofia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.